Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios de interpretação de texto, que eu falei que ia trazer alguns textos, né? E umas músicas para a gente interpretar. Tá? Vamos começar pelo hino nacional do Brasil. Tá? Então, nós temos lá, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta os estrelados. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clara forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Né? No nacional, a letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Né? Aí, a questão é a seguinte, diz assim, o uso da norma padrão na letra nacional do hino, o uso da norma padrão nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um. Então, a questão a ideia é qual a justificativa, né? O porquê do uso da norma padrão no hino nacional. Aí diga assim, a letra A referência de um povo a seu país, né? A gente sabe que a norma padrão não é necessariamente de um povo, né? Mas uma variedade mais elitizada. Então, não é por isso que é o uso no hino nacional. Gênero solene, de característica protocolar. Gênero solene é um gênero mais sério, né? Que cumpre com determinadas regras, né? Seria a letra B. A C, canção concebida sem interferência de oralidade, né? Não condiz com a realidade? Tem alguns trechos ali, né? Condiz. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, né? Escrita de uma fase mais antiga seria é, uma variedade diacrônica, né? E quando se fala de norma padrão, não é o caso. E o artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro, né? Sim, o hino nacional, de fato, ele é respeitado, né? Porém, isso não justifica o uso da norma. Né? Então, a norma padrão ela é exigida em determinados textos comunicativos, né? Então, como seria o que um gênero solene, né? Um gênero mais sério. Som de Preto, né? É uma música, né? Você deve conhecer, né? O nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor, mas a sociedade para a gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia o lado ruim, hoje não existe mais, porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de liga na, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira banana. É som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É a música que você conhece, né? À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. O verso que explicita essa marginalização é: mas a sociedade para a gente não dá valor, né? Então, os outros versos aqui, ele não tá realmente explicitando, mostrando, né, a marginalização. O nosso som não tem idade, não tem raça, não, né? Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais. Agora para e pensa, se liga na responsa, não, né? Se ontem foi a tempestade, hoje vira banana. Né? Então, mas a sociedade para a gente não dá valor. Aqui está bem discriminada a marginalização. Né? Aqui é o país do futebol. É uma letra de uma música que você não deve conhecer, não é do seu tempo, né? Do Wilson Simonal, já é falecido, né?
Aqui é o país do futebol. Está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão. Aqui é o país de futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, nos campos da terra e grama, Brasil é só futebol. Nesses 90 minutos de emoção e de alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, o salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Na canção da letra, Aqui é o país do futebol de Wilson Simonal, o futebol como elemento da cultura corporal de movimento e expressão de tradição nacional é apresentado de forma crítica e emancipada, devido ao fato de que, né? Então, o Wilson Simonal, autor da letra, né, por meio de ironias, né, ele propõe uma reflexão sobre como o povo brasileiro valoriza o futebol e, entre aspas, né, esquece os problemas caracterizando a alienação, né, provocada por esse esporte. Então, seria o quê? Promover uma reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Né? Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais, ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno e mídias sociais, discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo de um filho pequeno fazendo algo ridículo, por achar engraçadinho, quando a criança tiver 11, 12 anos, pode se sentir constrangido. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha de tempo e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à vinculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Veja que aqui, ó, eu já grifei, né, algumas coisinhas no texto aqui, a primeira ideia e a segunda ideia, né? Lembra que ontem eu falei sobre grifar os textos, né, nas ideias principais. Então, exposição parental exagerada, né, e pode sentir-se constrangida, né? A criança, quando tiver 11, 12 anos, pode sentir-se constrangida. Bom, o que fala esse texto aqui? O texto ele aborda o quê? Sobre compartilhamento, né, dos pais, compartilhamento parental excessivo em mídias sociais e destaca como um ponto negativo, né, o desrespeito à privacidade das crianças, visto que as suas imagens são divulgadas na internet, né, e podemos perceber então o uso no terceiro parágrafo aqui, né, um total desrespeito com a privacidade da criança. Bom, sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto o quê? A interferência de novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos? Não. A desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet? Não, não fala sobre pais e filhos na internet. Distanciamento na relação entre pais e filhos provocados pelo uso das redes sociais? O texto não fala sobre isso também, não fala de distanciamento entre pais e filhos. Fortalecimento das redes das relações decorrentes da troca de experiências entre famílias e desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Né? Então, seria a letra E, né? Onde a gente vê um total desrespeito com a privacidade da criança. Aí um texto que mais fácil, uma interpretação bem mais fácil, ali, só para fazer a gente fazer uma prática mesmo, né?
Café. A palavra café vem do árabe, né? Ali, você fala árabe, e significa vinho. Foi cultivada pela primeira vez pelo povo muçulmano, sendo por isso conhecido como vinho na Arábia. As sensações que o fruto proporciona foram descobertas pelo pastor etíope Caldi, que, após perceber que suas cabras andavam agitadas, viu que elas se alimentavam de folhas e grãos de um arbusto específico. Os monges que viviam na região colheram os frutos e prepararam um chá. A partir daí, passaram a consumir frequentemente a bebida para ficarem mais acordados nas noites de vigília e oração. Seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Todo o café negociado era previamente fervido para que não pudesse mais germinar. Apenas no século XVIII, a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda. Eu pergunto, o tema do texto é a etimologia da palavra café, a origem do café ou as sensações oriundas do consumo de café? A origem do café, né? Que ele fala de onde que veio o café. Assinale o trecho em que uma forma pronominal faz referência à palavra-chave café. Então, pronominal, já diz o uso de pronome. As sensações de vigor e ânimo que o fruto proporciona foram descobertas? Não tem aqui. A partir daí, passaram a consumir frequentemente a bebida para ficarem? Não tem o pronome. Seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe. A letra C. E apenas no século XVIII a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda. Então, seu cultivo tornou-se, o pronome C, tão importante para o povo árabe. Seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Indique a palavra que poderia substituir terminantemente no texto. Categoricamente, explicitamente, definitivamente. Eu posso substituir por essa palavra terminantemente. Todo café negociado era previamente fervido para que não pudesse mais germinar. O conectivo sublinhado instaura entre as orações uma relação de para que, ela é finalidade, Então, uma ideia de fim, de final. Não é uma causa, não é uma consequência, também não é uma conclusão. É uma finalidade. A palavra café vem do árabe, e significa vinho. O vocábulo árabe aqui, aparece em itálico porque foi citado para explicar a origem de uma palavra, consiste em um termo pouco usado no Brasil, apresenta grafia controversa, constitui uma palavra de origem estrangeira. A gente sabe que a palavra é de origem estrangeira, por isso ela está em itálico. E, após perceber que suas cabras andavam agitadas, a forma pronominal destacada refere-se ao povo muçulmano, ao pastor etíope Caldi, Aos monges e ao povo árabe, não, ao pastor etíope Caldi. O item abaixo, em que o elemento destacado tem seu valor corretamente identificado, é sendo por isso conhecido também como vinho na Arábia, de cacau. A partir daí passaram a consumir frequentemente. Não. Que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Uma concessão? Não. Apenas no século XVIII a planta ganhou a Europa, uma restrição? Não. Tá? É por isso, indica uma causa. E a última questão, apenas no século XVIII a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda.
A forma verbal sinalizada indica uma ação iniciada no presente, que tinha presença contínua no passado, iniciada no passado e que permanece nos dias atuais. Já foi encerrado. É a letra C. Tá?